Hoje vamos corrigir a insanidade do ego que nos faz acreditar que a gente não merece ser feliz. Sejam muito bem-vindos, meus queridos, a mais uma lição de Um Curso em Milagres com a jornada através do livro de exercícios do professor Kenneth Wapnick. Hoje a gente vai ver a lição 105, que diz: a paz e a alegria de Deus são minhas. Mas antes disso, mais uma vez, como o professor Ken já tinha nos prevenido, até a lição 106, Jesus nos convida a entrar bem fundo no nosso inconsciente, a tirar os véus de toda a ilusão que está depositada lá, a todas as mentiras que estão depositadas lá e a gente não sabe, porque a gente não tem consciência dessas coisas. E pode pensar um pouquinho aí. Hoje Jesus vai falar que a gente acha insuportável a felicidade. Tanto que a gente pode ser feliz por algum tempo, mas logo tudo vai abaixo, porque a gente entra em contato, mesmo inconscientemente, com a culpa que está lá dizendo que se eu sou feliz é porque eu roubei essa felicidade de alguém. Isso é a insanidade do sistema de pensamento do ego, ao qual Jesus nos convida aqui nessa lição para desfazer, para corrigir, de mãos dadas com Jesus e com o Espírito Santo. Então a gente faz aquele momentinho de entrega de sempre, uma respiração mais profunda para acalmar os pensamentos do dia, para a gente se desidentificar de todos os papéis que estão lá fora batendo na porta. E esses papéis, junto com o ego, a gente demite, a gente expulsa da sala de aula, deixa eles de castigo no corredor do lado de fora por um momento. E a gente entra nessa sala de aula com Jesus, com o Espírito Santo, entregando a eles toda a nossa disponibilidade, a nossa sinceridade em querer aprender o seu curso e, mais especificamente na lição de hoje, a desfazer a insanidade do ego que nos diz que a gente não merece ser feliz. Vamos lá? Então, o nosso querido professor Ken inicia a lição hoje dizendo que no contexto do desfazer, Jesus nos ensina aqui sobre a estranha noção que o ego tem sobre a doação. Ainda que ele não use a palavra especialismo, Jesus não vai usar essa palavra especialismo, mas esse é o seu ponto de referência quanto à barganha do dar para receber. Eu não dou, eu lhe dou algo, e então eu consigo algo em troca. Essa é a barganha do ego. Se eu lhe der mais do que realmente quero dar, então eu perco. As frequentemente citadas quarta e quinta leis do caos estão entre as expressões mais claras dessa dinâmica do ego de escassez e ódio. E essas leis estão citadas no capítulo 23. A paz e a alegria de Deus são tuas, Jesus nos diz, e hoje nós a aceitaremos, sabendo que nos pertence. A maneira de aceitá-las é não aceitarmos mais os substitutos do ego. Lembra que a gente viu na lição 104 de ontem? Os substitutos do ego para as dádivas de Deus. Liberar os bloqueios do especialismo é como nos lembramos de que a paz e a alegria de Deus são nossas. E Jesus volta dizendo que tentaremos compreender que essas dádivas, a paz e a alegria de Deus, aumentam à medida que as recebemos.
elas não se assemelham às dádivas que o mundo pode dar, em que o doador perde ao dar e aquele que recebe se enriquece com a sua perda. Olha só, agora a gente vai entrar bem nas profundezas do nosso inconsciente. Inconsciente, a gente não tem consciência de que a gente sente a felicidade ser intolerável. Mas o professor Ken, que ainda faz isso com um toque todo especial, junto com Jesus, ele vai ainda mais a fundo no nosso inconsciente, dizendo: o princípio do ego está refletido na quarta lei do caos. Tens o que tiraste de outros. O ego nos diz: se você tiver paz e alegria, tens que tê-las roubado. Porque se você as tem, alguém mais não tem. Pensem, prestem atenção, é a dinâmica incoerente e insana do ego. E ele jogou isso tudo no nosso inconsciente, para que a gente realmente não tenha consciência de como ele joga. Você, portanto, não merece ser feliz, pois é um ladrão que rouba o que não é seu. Me diz se você tinha consciência de que você não suporta a felicidade, porque quando você está feliz, você sente que roubou a felicidade de alguém e que essa pessoa ficou sem. Não tinha, né? É por isso que a felicidade é intolerável, o professor Ken nos diz aqui. As pessoas podem suportar ser felizes por um momento, mas não por muito tempo. Sua culpa lhes diz que elas não a merecem. Todos compartilham desse pensamento insano. Todos nós. Essa lição, portanto, corrige a insanidade do ego, ensinando que as dádivas de felicidade, paz e alegria de Deus, se são nossas, são de todos os outros também. Não há quem ganhe para que o outro perca. Elas não podem ser roubadas ou tiradas, mas simplesmente aceitas. Uma vez que as dádivas de Deus estão em todos, ninguém perde e ninguém ganha. Não pode ser de outra forma se Deus é amor, pois o amor é perfeita unicidade. Tais não são dádivas, mas barganhas feitas com a culpa. Então vamos voltar lá. Que Jesus diz que as dádivas de Deus aumentam conforme a gente aceita receber, mas não se assemelham às dádivas do mundo, que o mundo pode dar, em que o doador perde ao dar e aquele que recebe, se enriquece com a sua perda. Tais não são dádivas, mas barganhas feitas com culpa. Esse é o cerne do especialismo. Barganhas feitas com culpa. Eu dou minhas dádivas em troca das suas. No entanto, as minhas são sem valor, uma vez que vieram de mim, a quem eu julguei como sem valor. Enquanto as suas são valiosas, pois elas me oferecem o que eu quero. Portanto, minha culpa inerente como um ego separado é reforçada pelo fato de eu roubar ainda mais, trocando uma dádiva de valor por outra de pouco ou nenhum valor. Nós já citamos a seguinte passagem do texto
sobre as estranhas barganhas do ego, mas certamente pode ser útil lê-la mais uma vez. Uma passagem do capítulo 16. O mais curioso de tudo é o conceito do ser que o ego apregoa no relacionamento especial. Esse ser, com S minúsculo, busca o relacionamento para se tornar completo. Entretanto, quando acha o relacionamento especial no qual pensa que pode realizar isso, ele se desfaz de si mesmo e tenta se trocar pelo ser do outro. Isso não é união, pois existe aí pois não existe aí aumento nem extensão. Cada parceiro tenta sacrificar o ser que não quer em troca daquele que pensa que preferiria. Faz sentido para vocês isso? E sente-se culpado pelo pecado de tomar e nada dar de valor em troca. Quanto valor pode ele dar a um ser do qual quer se desfazer em troca de outro melhor? Caramba, gente. Vocês já tiveram alguma experiência, alguma oportunidade de entrar tão fundo em contato com o seu inconsciente, com as suas crenças inconscientes, quanto num curso em milagres? Eu nunca tive. É a primeira vez. O ser melhor que o ego busca é sempre um mais especial. E qualquer um que pareça possuir o ser especial é amado pelo que pode ser tirado dele. Portanto, a culpa realmente se alimenta da culpa de outro, reforçando nossa própria sede insaciável e dirigindo o mecanismo de especialismo do ego em seu caminho repleto de ódio, espiralando para baixo até que se impulsione para o precipício da morte, levando a nós e a nossos irmãos juntos para nosso destino inevitável. Porque se todos nós funcionamos assim, então nos relacionamentos especiais, eu estou pensando assim, que eu não vejo valor nesse ser, então eu quero me desfazer dele e ter o do outro. E como eu acho que posso estar dando algo de valor se eu não vejo valor nenhum no que eu estou dando, já que não o quero? E ao mesmo tempo, o irmão, né, a contraparte desse relacionamento especial, também pensa da mesma maneira. Então, como que pode dar certo esses relacionamentos? O que é verdadeiramente dado não acarreta nenhuma perda. Quando sou amoroso em relação a você, não perco nada, pois não existe sacrifício de tempo, energia ou ser. Eu simplesmente permito que o amor de Jesus flua através de mim. Conforme ele faz isso, limpa minha culpa, assim como faz com a sua. Eu preciso me focalizar apenas em liberar a culpa que impede o fluxo desse amor. O que é verdadeiramente dado não acarreta nenhuma perda, e o que não é perda precisa beneficiar a filiação como uma, você e eu também. É impossível que alguém possa ganhar porque outro perde. Isso implica em limitação e insuficiência. Esse princípio do ego implica em uma insuficiência em Deus. Como o ego tentou provar no início, eu tenho o amor e a vida que faltam em Deus, um ou outro. Viu como conforme a gente avança vai ficando mais claro? O professor Ken falava muito, e Jesus também, de um ou outro. E a gente
de repente não tinha muita clareza do que significava isso, mas a gente vai se aprofundando cada vez mais. Então, eu tenho o amor e a vida que faltam em Deus porque eu tomei de Deus. Então, um ou outro, para que eu exista, Deus tem que ter sido destruído. Essa é a origem do princípio da escassez do ego, a base para seu sistema de pensamento de culpa e o mundo que surgiu dele. O pensamento de que alguém possa ganhar porque o outro perde é contrariado no texto pelo que Jesus chama de a rocha onde repousa a salvação. Ninguém perde e todos ganham. Acreditar nesse mundo significa que acreditamos que chegamos aqui por termos roubado Deus, ou destruído o céu. Daí a lei fundamental do ego. Eu tenho a vida que eu roubei. A perda de Deus é o meu ganho. Nós, portanto, precisamos acreditar que se estivermos felizes, pacíficos ou alegres, roubamos isso de outra pessoa. Esse é o sistema do ego. O argumento do ego, novamente, é o de que se eu estou me sentindo feliz, alguém mais perdeu. A gente não tem consciência disso. Nenhuma consciência disso. A gente só sofre os efeitos depois, porque se de alguma maneira a gente está feliz, logo em seguida a gente acha uma maneira bem rapidinho de se encontrar com o caos novamente. É ou não é? Tem gente que chega a dizer assim, eu chego a estar com medo de estar tão feliz, porque parece que a qualquer momento algo muito horrível vai acontecer. Não acontece isso com vocês também? Acontece sim. Lembram? A gente é um ego só. As leis do especialismo exigem essa insanidade. E a sustentam também. É por isso que a culpa acompanha a felicidade no mundo. Na verdade, é por isso que a culpa acompanha todos os relacionamentos especiais. Minha felicidade significa que eu pequei. E espero pelo fato irrealizável de que ninguém tenha visto. Não é apenas que eu quero manter minha culpa em segredo para mim mesmo, mas para todos os outros, incluindo Jesus. Se ele soubesse, meus pecados certamente seriam punidos. Mas lembram, ontem a gente viu isso. A gente não pode esconder a culpa, porque nós somos um. E eu realmente não escondo a culpa de mim mesma. Eu só coloco ela para o inconsciente. E ela aumenta. Nenhuma dádiva é feita dessa forma. Vamos voltar lá. É impossível que alguém possa ganhar porque outro perde. Isso implica em limitação e insuficiência. E nenhuma dádiva é feita dessa forma. Tais dádivas não passam de uma oferta visando um retorno maior, um empréstimo com juros a serem pagos integralmente, um empréstimo temporário, significando um compromisso de dívida a ser pago com muito mais do que foi recebido por aquele que aceitou a dádiva. Essa estranha distorção do que significa dar permeia todos os níveis do mundo que vês. Despoja de todo significado as dádivas que dás e não te deixa nada naquelas que recebes. Essa é outra descrição dos relacionamentos especiais. Então, o professor Ken está deixando mais claro esse último parágrafo para a gente.
que significa dizer: eu quero algo de você, mas você o nega porque está lutando a mesma guerra que eu. O que eu estava falando antes com vocês aqui? Tudo que eu penso em relação ao outro, que eu não vejo valor nesse ser, então eu quero o que tu tem para me dar. E você é a mesma coisa. Acha que você não tem valor nesse ser e você quer o que eu tenho para dar. E um e outro querem e não dão nada. Então, a gente está lutando a mesma guerra contra o mesmo ser, porque continuamos sendo um só ser. Então, tem que acontecer, pelo fato de você não existir fora do meu especialismo, que eu tenha que pagar a você pelo que eu quero, pois nós dois estamos jogando pelas mesmas regras. Eu quero dar tão pouco quanto puder e conseguir tanto quanto for possível do meu investimento. Esse é o significado de um empréstimo com juros a serem pagos integralmente. Uma dádiva que é dada com a esperança de um retorno maior. Essas não são dádivas de forma alguma, mas as barganhas insanas do ego feitas pela culpa. Através do nosso sofrimento e miséria, esperamos pagar o suficiente a Deus para que Ele não fique zangado. Em troca, queremos que seu perdão esteja em nós, mas não nos outros, para que possamos voltar para o céu à custa de outro. Os não crentes, os cristãos não cristãos, os maus estudantes de um curso em milagres, essa odiosa aplicação do um ou outro tem se espalhado rapidamente através do mundo do curso também. É desnecessário dizer, isso não é amoroso nem doador, porque tal atitude implica em uma crença no sacrifício. Um vence, outro perde. Um é salvo, outro é condenado. O ponto de partida é nos sentirmos não merecedores da felicidade ou do amor, enquanto nos agarramos às ninharias do especialismo para ocultar a dor. Uma das metas principais do aprendizado que esse curso estabeleceu é o de reverter a tua opinião sobre o que é dar, de modo que possas receber. Nós sabemos disso pelo texto, e existem muitas lições no livro de exercícios que discutem o desfazer da noção de dar para receber do ego. Para o ego, é sempre um ou outro. E a lição logo adiante, a 108, dar e receber são um só na verdade. E a lição 125, tudo o que dou é dado a mim mesmo, provém uma ênfase maior a esse tema. E existem muitas passagens no texto também. Entre outras, podemos citar a seguinte discussão incisiva do texto do capítulo 4. Só aqueles que têm um senso de abundância real e duradouro podem ser verdadeiramente caridosos. Para o ego, dar qualquer coisa implica em que terás que ficar sem ela. Quando associas dar com sacrifício, só dás porque acreditas que estás de algum modo conseguindo algo melhor e, portanto, podes ficar sem o que estás dando, momentaneamente, né? Logo a gente cobra, logo o ego cobra a conta. Dar para receber é uma lei do ego, da qual não se pode escapar. E ele sempre avalia a si mesmo em relação aos outros egos. Está, portanto, continuamente preocupado com a crença na escassez que lhe deu origem. O ego nunca dá a partir da abundância.
porque foi feito como um substituto para ela. É por isso que o conceito de receber surgiu no sistema de pensamento do ego. Desaprender um princípio, que é isso que a gente faz aqui com o Cursinho Milagres, acima de tudo, antes de aprender é desaprender, né? Porque senão a gente não abre espaço para aprender o novo. Desaprender um princípio que é a fundação da nossa própria existência requer dedicação e persistência. Características que o livro de exercícios almeja instilar em nós, ensinando o quanto elas são vitais para conseguirmos a felicidade. Então, uma das metas principais do aprendizado que esse curso estabeleceu, Jesus nos diz, é o de reverter a tua opinião sobre o que é dar, de modo que possas receber. Pois dar veio a ser uma fonte de medo. Por que então dar se torna uma fonte de medo? Porque eu acredito que o que eu dou está enganando você. Uma vez que não estou dando amor, mas amor especial. E certamente espero ter tirado o melhor dessa barganha. Ter ganhado mais, muito mais do que ter dado. Isso é um roubo. O que meu ego insiste que vai voltar para mim como ataque e punição. Não é de se espantar que eu esteja amedrontado. O único meio pelo qual posso receber sem medo é desfazendo o medo. O que alcanço por desfazer minha dependência das leis do especialismo sobre o que me faria feliz. Eu libero essa dependência olhando para o meu especialismo com Jesus, expondo sua verdadeira natureza. Portanto, eu consciente e alegremente escolho seguir a lei do perdão, o reflexo do amor. Mas veja bem, para que a gente entregue, a gente precisa estar consciente, a gente precisa aceitar, reconhecer. Mas a gente vê ainda muita gente resistente em olhar para o que tem no inconsciente. Tanto que não são poucos os casos que a gente vê, inclusive eu mesma, se eu for a fundo revirar aqui a minha caixa de Pandora, como eu digo, de horrores, que em algum aspecto, em algum momento, em algum relacionamento, eu sempre vou achar que eu tô dando mais do que eu tô recebendo. Só que Jesus fala aqui, subentendido, e o professor Ken vai lá e destrincha isso pra gente, deixa claro pra gente que todos nós passamos por isso. Lembram, o ego é um só e todos nós barganhamos, mesmo que a gente conscientemente diga e pense que a gente dá mais do que recebe. Mas a gente está dando amor especial. Não é o amor verdadeiro. Aquele que dá sem culpa e sem noção de sacrifício. Porque quem dá sem noção de sacrifício, sem noção de perda, que eu estou dando algo que eu vou ficar sem, ou que eu estou dando algo que mais adiante eu vou querer cobrar, eu não estou dando espaço para receber. O que está por trás disso é o medo. É um medo que é a fonte que está enganando a mim mesmo. Eu mesmo estou me enganando de que eu estou aberta para receber. E na verdade não estou. Porque dar se torna uma fonte de medo. Porque eu acredito que o que eu estou dando
está te enganando. O inconsciente é... Jesus é o maior psicólogo do mundo mesmo, não é? Então ele diz para nós aqui, Jesus diz pra gente: aceita a paz e a alegria de Deus e aprenderás um modo diferente de olhar para uma dádiva. As dádivas de Deus nunca diminuirão ao serem dadas. Pelo contrário, só aumentam com isso. A maneira de aprendermos a aceitar as dádivas de Deus é aprendendo o que têm sido nossas dádivas e depois as liberando. Reconhecer o que a gente acredita que é dádiva e que agora a gente já sabe que não é, e liberar para que Jesus substitua para a gente pelas dádivas reais, verdadeiras, que são as que a gente realmente quer receber. Alegria, felicidade, amor de Deus. De novo e de novo, em formas diferentes, Jesus volta ao seu tema de trazer as dádivas do medo, especialismo e ódio do ego às suas dádivas, levar as nossas dádivas para serem substituídas pelas dádivas de paz, perdão e alegria. Assim como a paz e a alegria do céu intensificam quando tu as aceitas como dádivas de Deus para ti, assim também a alegria do teu Criador cresce quando aceitas a sua alegria e a sua paz como tuas. Aqui nós encontramos outra metáfora. A alegria de Deus não se intensifica. A alegria do mundo se intensifica, no sentido de que quanto mais roubamos, mais alegres nos tornamos. Essas linhas então são parte do gentil conto de fadas de Jesus, que amorosamente nos reassegura que Papai nos ama e sua alegria se intensifica quanto mais chegamos perto dele. É uma metáfora, a gente já viu isso. A verdade por trás do conto de fadas que Jesus nos conta aqui é que o amor infinito de Deus é constante. Ele não diminui e não se intensifica. Ele simplesmente é. Nossa experiência do seu amor se intensifica, no entanto, conforme escolhemos nos identificar cada vez mais com ele e cada vez menos com o ego. Nesse mundo, conceitos como mais e menos têm significado, mas apenas na medida em que refletem a decisão da mente por Deus ou pelo ego, as dádivas de amor ou de medo. Dar, Jesus nos diz aqui, dar verdadeiramente é criação. Estende o que é sem limite ao ilimitado, a eternidade à intemporalidade e o amor a si próprio. Acrescenta a tudo o que já é completo, não simplesmente em termos de acrescentar mais, pois isso implicaria que antes era menos. Acrescenta, permitindo que aquilo que não pode se conter cumpra o seu objetivo de dar tudo o que tem, assegurando tudo o que tem para si mesmo eternamente. Mais uma vez, vemos o problema de usarmos as palavras para expressar uma realidade que repousa além delas. Palavras como dar e acrescentar não têm significado no céu, porque senão estaria dizendo que antes tinha menos. No entanto, Jesus precisa usá-las para expressar a criação do céu, que não tem dimensões quantitativas, especial e temporal. Portanto, Jesus nos diz no esclarecimento de termos que um curso em milagres vem dentro de uma moldura do ego.
explicando que ele usa as palavras e conceitos do mundo do ego para apontar para a realidade. É assim que a gente entende. Eles, portanto, levam além do limite para a ausência de limites e para o ilimitado, além do tempo para a eternidade e a ausência de tempo, além do especialismo para o amor. Hoje, aceita a paz e a alegria de Deus como tuas. Deixa que Ele complete a si mesmo, assim como Ele define a completeza. Isso implica em que Deus era incompleto e, portanto, essa declaração também tem que ser compreendida metaforicamente. Completeza para Deus é totalidade e inteireza do seu ser. Portanto, o que completa Deus é nossa aceitação da sua verdade e a negação da forma de completeza do ego. Nossa falta é suprida por tirarmos algo de alguém, o que significa roubar de fora para ser completo. Jesus pede que hoje a gente aceite a paz e a alegria de Deus como nossas. Deixemos então que Deus complete a si mesmo, assim como Ele define a completeza. Compreenderás que aquilo que o completa tem que completar o seu filho também. Ele não pode dar através da perda. Tu também não podes. Recebe hoje a sua dádiva de alegria e paz e Ele te agradecerá pela tua dádiva para Ele. Jesus volta ao tema de dar e receber, sendo um, o que corrige o princípio de um ou outro do ego. Deus não tira para poder dar. Embora o sacrifício seja a pedra fundamental do mundo de separação, ele é desconhecido no céu. O nosso conceito aqui é que tudo que a gente for ganhar de Deus precisa um sacrifício. Nossa disponibilidade de aprendermos essa lição feliz é tudo que é pedido a nós, para podermos ser felizes e nos sentirmos completos. A disponibilidade, a pequena disponibilidade. Os parágrafos 6 e 7 apresentam um exercício que Jesus repete através de todo o livro de exercícios, pedindo-nos para escolher alguém em quem pensamos como um inimigo ou amigo, percebendo que essa pessoa é uma conosco. Aqui o foco está nas pessoas em quem pensamos como inimigos, nesta lição. Hoje os nossos períodos de prática começarão de modo um pouco diferente, Jesus diz. Começa o dia pensando naqueles irmãos a quem tens negado a paz e a alegria, às quais eles têm direito, segundo as leis iguais de Deus. Aqui as negaste a ti próprio. E aqui tens que retornar para reivindicá-las como tuas. É-nos dito que nossos ataques a outra pessoa constituem um ataque a nós mesmos, uma vez que o Filho de Deus é um. E a gente tem essa seguinte passagem na canção da oração sobre rezar pelos outros, pois é bem ilustrativa. Orar pelos outros, se corretamente compreendido, vem a ser um meio de retirar as tuas projeções de culpa de cima do teu irmão, capacitando-te a reconhecer que não é ele que está te ferindo. O pensamento venenoso que te diz que ele é o teu inimigo, a tua contraparte má, o teu castigo merecido, tem que ser abandonado antes que tu possas ser salvo
da culpa. Esses exercícios nos ajudam a reconsiderar nossas percepções sobre os outros e sobre nós mesmos, corrigindo-as de interesses separados para compartilhados. Por isso, porque o outro sou eu mesmo. Se eu vejo inimigo no outro, eu vejo inimigo em mim mesmo. Pensa nos teus inimigos por um momento e dize a cada um deles, à medida que te ocorrem: meu irmão, eu te ofereço paz e alegria, para que a paz e a alegria de Deus possam ser minhas. Esse é o foco central de um curso em milagres. Aprender a aceitar as dádivas de Jesus por corrigirmos nossas percepções equivocadas. No final, nós percebemos que não existe ninguém a perdoar, mas até entendermos que estamos realmente perdoando a nós mesmos, precisamos praticar com os outros, os nossos espelhos. Conseguindo completar com sucesso o exercício, vamos vir a reconhecer que não existe inimigo lá fora, que é o motivo pelo qual a palavra está entre aspas. O inimigo era simplesmente nossa própria decisão faltosa. Como um exemplo, se eu pensar em você como um inimigo, em algum ponto vou perceber que algo está errado, porque vejo você como diferente e separado de mim. Jesus ensina que o que eu vejo como inimizade entre você e eu é uma projeção da inimizade que acredito estar entre Deus e eu. O relacionamento especial de amor ou ódio que eu experiencio entre nós, no corpo, não é nada além de uma projeção do meu relacionamento especial com o ego, na minha mente. Ao pedir a ajuda de Jesus para perdoar você, estou realmente pedindo ajuda para perdoar a mim mesmo. Isso acontece percebendo que o relacionamento que vejo do lado de fora espelha o relacionamento que tornei real dentro, de tal forma que não consigo olhar para ele. O problema que precisa ser corrigido, portanto, não é externo, mas está dentro de mim, como Jesus afirma no texto, capítulo 27. O segredo da salvação é apenas esse. Tu estás fazendo isso a ti mesmo. Assim, tu te preparas para reconhecer as dádivas de Deus e deixar a tua mente livre de tudo que impediria o teu sucesso hoje. Jesus nos diz que nossas mentes têm que escolher ser livres de todos os pensamentos de culpa e projeção. Ele pode removê-los para nós apenas quando o trouxermos a Ele. Isso não pode ser dito com frequência suficiente, pois contém a essência do perdão e é o cerne do currículo. Por isso a gente precisa reconhecer na nossa mente que a gente tem escolhido pelo equívoco. Se a gente não reconhece, como que a gente vai entregar para Jesus? Agora estás pronto para experimentar a alegria e a paz que tens negado a ti mesmo? Agora podes dizer: a paz e a alegria de Deus são minhas, pois deste aquilo que queres receber. Através da minha sala de aula dos relacionamentos especiais, eu um dia vou aprender que a forma com que vejo você é a forma com que vejo a mim mesmo. A culpa que eu percebo em você está em mim, pois nós somos o mesmo. Da mesma forma, se eu vir a paz e a alegria em você, percebendo que seus pecados são apenas equívocos, percebo que os meus também são.
e, portanto, a paz e a alegria habitam em mim também. Dar e receber são o mesmo, porque dou apenas para mim mesmo. Não existe ninguém mais. Eu recebo apenas de mim mesmo. Não existe ninguém mais. Você e eu não somos dois, mas um. Não existe ninguém mais. Assim, eu realmente peço a paz e a alegria de Deus para toda a filiação, incluindo a mim. Tens que ter sucesso hoje, Jesus nos diz, se preparares a tua mente como sugerimos, pois terás permitido que todas as barreiras para a paz e a alegria sejam erguidas, e o que é teu finalmente pode vir a ti. Mais uma vez, vemos a mensagem de Um Curso em Milagres sucintamente expressa. Se eu quiser conhecer a paz e a alegria de Deus, preciso tirar as barreiras que coloquei entre mim mesmo e elas. As barreiras são a crença em que a paz e a alegria vêm à custa de outra pessoa. Quanto mais eu sofro e posso me sentir culpado, mais as barreiras se fortalecem, porque minha paz e alegria secretas são a minha experiência pela qual Deus não vai me punir. Porque eu acredito que se eu for feliz, Deus vai me punir. Assim, eu fiz isso de novo. Eu roubei e mantive o que roubei secretamente. Meu segredo está escondido e ninguém vai saber. E nós risonhamente pensamos que é isso que vai nos tornar felizes. O ego está feliz com certeza, porque solidificamos nosso ser individual e culpamos outra pessoa pelo pecado. Tal projeção perpetua a paz e a alegria do ego. Reconhecer a insanidade tortuosa dessa posição é o que permite que suas barreiras sejam retiradas. Voltando ao panfleto A Canção da Oração, lemos: Contudo, uma vez que a necessidade de manter o outro como inimigo tenha sido questionada e a razão para fazê-lo tenha sido reconhecida, mesmo que seja por apenas um instante, unir-se em oração passa a ser possível. Inimigos não compartilham a mesma meta. É nisso que a sua inimizade é mantida. Os seus desejos separados são os seus arsenais, suas fortalezas no ódio. A chave para que se avance mais ainda na oração está nesse simples pensamento, nessa mudança da mente. Nós vamos juntos, eu e tu. Perceber que só se entra no arco do perdão 2 a 2 é a forma de nós e nossos irmãos voltarmos para casa, juntos. Assim, dize a ti mesmo: a paz e a alegria de Deus são minhas. E fecha os teus olhos por um momento e deixa que a sua voz, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, te assegure que as palavras que proferes são verdadeiras. Passa os teus 5 minutos com Ele dessa forma, toda vez que puderes no dia de hoje. Mas não penses que, menos do que isso, não terá valor quando não puderes lhe dar mais. Pelo menos lembra-te de dizer a cada hora as palavras que o invocam para te dar o que é a sua vontade dar e o que é a sua vontade que recebas. Silenciando a voz do especialismo do ego, permitimos a nós mesmos ouvir a voz que fala conosco durante todo o dia. Jesus nos conforta com o pensamento de que não temos que ouvir o Espírito Santo o tempo todo e que não deveríamos minimizar o efeito de qualquer tempo que damos a ele.
Tendo dito isso, no entanto, Jesus realmente nos pede para nos lembrarmos do nosso professor pelo menos uma vez por hora. Ele não faria um pedido assim se não sentisse que já estamos bem adiantados em nosso treinamento, mais ou menos um terço do caminho, para que pelo menos queiramos pensar no Espírito Santo e na nossa salvação uma vez por hora. Determina-te hoje a não interferir com o que é a vontade de Deus para ti. O problema não é o que Deus quer, mas nossa determinação de manter a vontade de Deus longe de nós. Nós já aprendemos a extensão da nossa resistência ao aprendizado, o medo de nos voltarmos mais e mais para a sua vontade amorosa, conforme nos voltamos cada vez menos para as tentadoras palavras do ego sobre as maravilhas gloriosas de uma existência separada do nosso Criador e fonte. E aqui Jesus nos diz: e se um irmão parecer tentar-te a negar a dádiva de Deus para ele, vê isso apenas como mais uma chance para deixar que recebas as dádivas de Deus como tuas. São as nossas salas de aula, os nossos relacionamentos. Se alguém deixá-lo zangado, você precisa perceber que quer ficar zangado, pois isso permite que mantenha sua individualidade intacta. As tentações não têm poder a menos que você queira ser tentado. É esse desejo que interfere com o conhecimento de que a paz e a alegria de Deus são suas. Sempre que você estiver transtornado, veja isso como outra chance de receber as dádivas de Deus, por liberar seu investimento no especialismo e na dor, o que agora ficou evidente através das suas projeções sobre seu irmão. O processo também funciona se o seu irmão é você. Quando estiver tentado a culpar a si mesmo por alguma falha ou limitação percebida, seu corpo e personalidade estão lá fora da sua mente, tanto quanto do seu irmão. Portanto, a chance para deixar que recebas as dádivas de Deus como tuas não vem apenas quando outra pessoa tenta você a atacá-la, mas quando você é tentado a atacar a si mesmo. Então, abençoa o teu irmão com gratidão e dize: meu irmão, eu te ofereço paz e alegria, para que a paz e a alegria de Deus possam ser minhas. Se eu for ser feliz, não posso excluir você da paz e da alegria de Deus. A canção da oração estende esse ensinamento. Não é apenas que nós compartilhamos as mesmas dádivas de Deus. Nós compartilhamos o mesmo ser. Agora, podes dizer a todos aqueles que vêm para se unir a ti em oração: eu não posso ir sem ti, pois és uma parte de mim. Eu não posso ir sem vocês, porque vocês são partes de mim. Não posso ir sem vocês nessa jornada de volta para casa, gente. E assim ele é na verdade. Agora podes orar só por aquilo que verdadeiramente compartilhas com ele, pois compreendeste que ele nunca partiu. E tu, que parecias sozinho, és um com ele. Assim, a filiação é abençoada como uma. Conforme aprendemos a abençoar uns aos outros com a paz e alegria de Deus. E nós finalizamos a lição 105, meus queridos. Mais uma vez, Jesus colocando a gente em contato profundo com as crenças do nosso inconsciente, com a nossa culpa inconsciente, com essa dificuldade da gente se sentir confortável com a felicidade.
E a gente muitas vezes não entende da onde vem isso. Eu tô tão feliz que chego a estar com medo. Medo que algo ruim aconteça. Agora a gente entendeu por quê. Tá bom, meus queridos? Gratidão por estarem comigo aqui. Fiquem com Deus, pratiquem. E a gente se vê amanhã de novo na lição 106, mais a última lição que Jesus vai abordar mais uma vez sobre a felicidade. Beijão, até amanhã. Tchau, tchau.